sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Júlia, sou head de ABBC, head de RH aqui da BBC. Esse é o ABBC Talks, um encontro com as tendências que impactam o setor financeiro. E hoje o tema é a norma regulamentadora número 1, a NR1. Em maio desse ano, ela foi proposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego e entrará em vigor, né, estabelecendo algumas diretrizes gerais sobre saúde, segurança no trabalho e com foco especial na gestão de risco psicossocial. A importância dessa norma se dá pela necessidade crescente, né, de um ambiente saudável, seguro, visando aumentar a sustentabilidade, o aumento da eficiência e a participação dos colaboradores nas atividades das empresas. Mas o que necessariamente vai mudar nas instituições financeiras com a implementação dessa nova norma? Quais serão os impactos diretos da NR1 no dia a dia dos bancos? Para debater essas questões, nós convidamos duas pessoas aqui. A primeira é a Ana Carolina Poiker, ela é diretora e fundadora da Bitouch, uma empresa especializada em gestão psicossocial nas empresas, e realizando esse trabalho para diversos agentes aí no setor financeiro. Ana, seja bem-vinda. É uma satisfação estar com vocês na tarde de hoje para debater esse tema quentíssimo que tem suscitado tantas dúvidas. Exato, obrigada, Ana. E estamos aqui também com o Rodrigo Vaz, ele é auditor fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego. Um prazer recebê-lo, Rodrigo. Oi, Júlia, obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão. Muito bom. Pessoal, lembrando que nos 15 minutos finais dessa conversa, nós abriremos as perguntas do chat aos convidados. É muito importante que vocês já mandem suas dúvidas por lá ao longo da nossa conversa e assim nós selecionaremos aí as perguntas para resposta. Bom, então vamos lá. Eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta introdutória para Ana Carolina. Ana, quais são os principais desafios dos fatores de risco psicossociais enfrentados pela empresa? Sim, eu acho que esse debate ele não pode começar sem falar do próprio setor financeiro, né? Que é aí o setor alvo aí, né, do ABBC Talks. Então, a gente tem que pensar assim, em termos culturais, né, o que esses ambientes de trabalho podem impactar, né, na saúde mental dos trabalhadores. Então, assim, a gente sabe que são pessoas que acabam lidando com volumes muito grandes de informação, que muitas vezes tem que lidar com prazos apertadíssimos ou tomar decisões de muita responsabilidade, né, que vai ter um impacto grande aí em clientes, em negócios, e essa dinâmica é muito intensa. E tudo isso pode, de fato, agravar aí, né, questões de saúde mental. Naturalmente que isso não é algo que decorre exclusivamente do ambiente da empresa. Então, falando em desafios, a gente tem que pensar atualmente no quanto que existem crises globais que afetam também os trabalhadores, a transformação digital, a questão da própria mudança climática, que agora temos aí experimentado, né, eventos climáticos extremos. Então, são uma série de aspectos que vão ter, sim, impacto na eficiência, na produtividade e também na saúde dos trabalhadores. E o que eu costumo reconhecer como um grande desafio são as questões culturais da organização, porque a gente sabe que não existe um padrão igual, mas que em algumas organizações eles acabam se repetindo. E no setor financeiro acaba sendo essa alta demanda por resultado, que muitas vezes torna esse assunto da saúde mental algo secundário. E a gente precisa entender o quanto que essas duas coisas são correlatas, né? Então, se não houver sustentabilidade humana, proteção da saúde mental dos trabalhadores, não há produtividade sustentável, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, uma questão cultural mesmo, né? De entender que isso tem um impacto importante na vida das pessoas e dos negócios.
Legal. E pensando agora na mudança desse cenário, Rodrigo, como a NR1 vai auxiliar a termos, né, uma mudança destes desafios e como ela promoverá o alcance aí de um ambiente mais saudável, mais seguro e eficiente? A Júlia, a NR1, né, desde 2022, que foi a primeira versão da norma, onde ela inseriu ali o gerenciamento de risco ocupacional, ela trouxe processos, né, sistemáticos e contínuos de você gerenciar o risco ocupacional como um todo, né? E Uhum, aí a grande mudança é justamente isso, de você não ter somente a preocupação em produzir documentação, né? Mas você aplicar no dia a dia do trabalhador e das empresas processos que vão uhum, continuamente melhorar, trazer um local de trabalho seguro e saudável, né? E basicamente prevenir lesões e agravos à saúde dos trabalhadores. Então, esse é o foco principal da NR1. Né? E a versão que foi publicada agora na portaria 1419, ela acrescenta a questão também da saúde mental do trabalhador. Né? Então, é uhum, importante que a gente também observe não somente a saúde física, mas a saúde mental do trabalhador. E eu sempre gosto de reforçar, né, a NR1 ela tem um requisito legal que é muito interessante, que a organização ela deve implementar as melhorias de avaliação de desempenho e segurança do trabalho. Essa palavra, né, essa frase, melhoria de desempenho, tem que ser muito mais utilizada pelas empresas, porque você tem que ter noção aonde você estava, né, anteriormente em desempenho, segurança e saúde, como é que você está hoje no seu desempenho e o mais importante, como é que você quer chegar no futuro. Então, a gente tem que uhum, começar a pensar em segurança do trabalho dentro de um cenário de indicadores, de desempenho, avaliação e melhoria contínua no seu processo. Eu acho que esse é o grande mote que a NR1 trouxe essa mudança, onde você faz sistematicamente, né, processos contínuos e você vai fazendo essa gestão buscando a melhoria da segurança do trabalhador. Então, esse é o ponto principal da norma que apresentou a mudança. E na portaria 1419, ela destacou, né, ela trouxe aí um enfoque importante do psicossocial. Ela deixou uhum. muito evidente que a importância de você identificar, avaliar e controlar o fator de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Eu acho que essa é a grande chave, né, dessa grande mudança que está ocorrendo a partir de maio desse ano. Bom, então só com essa introdução ficou claro que a NR1 vai impactar aí o dia a dia das empresas, né? Mas dando continuidade a essa pergunta, Rodrigo, como ela vai impactar o setor financeiro, né? Quais as obrigações, as novas obrigações que as instituições financeiras terão de cumprir em relação à saúde e segurança do trabalho? Ah, legal. Assim, o setor financeiro tem um aspecto interessante, né? Que ele tem essa interação do trabalhador do setor financeiro com os clientes do setor, né? Então, essa interação é muito própria do setor financeiro. Uhum, E isso destaca a importância do recurso humanos, né? Então, você tem ali o trabalhador do recurso que está ali no setor financeiro, que está impactado pelo cliente, que está impactado pela organização do trabalho, né? Com as suas metas, os seus prazos, a sua gestão, né? E é um setor competitivo, né? É um setor dinâmico, o setor financeiro, e tudo isso impacta na saúde física e mental do trabalhador. Então, essa uhum, nova versão da NR1 ela vai trazer para que a organização consiga, a partir dessa identificação da onde está o fator de risco psicossocial, onde ele apresenta, qual que é a fonte, qual que é a circunstância que ele se apresenta, né? Fazer uma breve avaliação desse risco e partir para um plano de ação, né? uhum. Controlar ali com as medidas de prevenção, as medidas de treinamento, as medidas necessárias para que se controle esse cenário dentro do setor financeiro. Isso não é uma questão só do Brasil, né, Julia? O mundo inteiro está preocupado com Sim. esse tema, é um tema importante, né? E é interessante até destacar que os dados do INSS, da Previdência Social do ano passado, eles indicaram aí um aumento de 67% no afastamento do trabalhador por transtornos mentais e comportamentais. Então, você observa que é um tema que realmente está crescendo muito o afastamento do trabalhador por essa situação, e a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Evitar que chegue o afastamento, trabalhar com medidas preventivas para manter aquele local de trabalho seguro, saudável, tanto fisicamente como mentalmente ao trabalhador. Acho que essa é a grande mudança que a norma traz. Perfeito. Bom, agora eu vou perguntar para a doutora Ana e gostaria que o Rodrigo, claro, complementasse. Qual é a importância, né, dos bancos terem um plano de gerenciamento de risco com foco nos fatores, né, de risco psicossociais relacionados ao trabalho, Ana?
Sim, eu acho que ainda falando em termos culturais, né? Eu acho que a gente precisa mudar de mindset, de mentalidade, né? E passar a considerar a gestão dos fatores psicossociais do trabalho não apenas como uma exigência regulatória, mas também como uma necessidade estratégica, né? Então, eu falei no momento que tem se debatido as práticas de ESG, não adianta a gente falar de sustentabilidade ambiental e não falar de sustentabilidade humana. Então, assim, os ambientes de trabalho, quando esse ambiente de trabalho tem uma cultura de proteção à saúde, seja ela física ou mental, porque saúde é uma só, a gente não dissocia, né? Esse ambiente ele pode reduzir a rotatividade em até 40%, pode aumentar a satisfação do trabalhador em mais de 30%. Então, assim, quando a empresa tem um plano bem estruturado, ela vai conseguir mapear e atuar naqueles desafios que realmente impactam ou ameaçam a vida do trabalhador, né? Então, basicamente, o papel desse plano de gestão de riscos não é ficar engavetado, não é ficar lá para cumprir tabela, né? É realmente ter, ele precisa ter a finalidade de transformar essas diretrizes em ações práticas que vão proteger a saúde e segurança dos trabalhadores. Eu Legal, só, Rodrigo. só Pode complementar complementar. um pouquinho, Júlia. Eu acho que uma palavra também importante é a questão da transparência, né? Você trazer transparência dos seus processos de gestão, identificar claramente, né, aonde está o fator de risco, determinar em que situação que ele aparece, qual que é a circunstância que ele está presente, porque um fator de risco psicossocial ele pode estar presente, mas eu preciso também avaliar o risco dele, né? Aí a probabilidade, a severidade que ele aparece para ter um nível de risco ali presente. Porque às vezes eu tenho uma situação que está com um fator de risco psicossocial com um nível muito alto, que está impactando toda a organização, eu tenho que tratar. Né? Eu tenho que realmente trazer uma medida de prevenção que vai reduzir, eliminar aquele nível de risco, trazendo ali um ambiente mais seguro e saudável. E é um desafio, né? Porque a primeira coisa é quebrar esses estigmas que existem, né? O transtorno mental, o burnout, né? Ainda muito estigmatizado. E a gente tem que entender que ele está presente nas organizações e precisa ser identificado a causa, a fonte, e a partir daí você ter todo um programa de gerenciamento de risco, da mesma forma como as organizações fazem, né, para o ruído, para a vibração, para o calor, né, para o agente químico. Então, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Agora voltado para o fator de risco psicossocial. Então, toda a lógica que você aplica em outros perigos, você vai utilizar para esse perigo também. Então, é a mesma sistemática voltada para a saúde mental do trabalhador. Isso que é importante reforçar. Perfeito, acho que você simplificou e usou uma questão muito importante, assim, já acontece esse mapeamento de fatores de risco nos ambientes de trabalho, né? Mas agora a gente tem que ter esse olhar, essa visão para as questões psicossociais. Muito bom. Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas eu vou separar em algumas perguntas, tá? Para também não bombardear vocês aí de informações. Uhum. Rodrigo, vou perguntar para você, Ana pode complementar. Que medidas podem ser implementadas para garantir a conformidade com a NR1, né, e promover um ambiente de trabalho saudável? O que Ah, que é interessante. Então, importante? Ai, desculpa, desculpa. Eu ia dizer assim que nesse momento que a gente vê assim muita gente querendo uma receita de bolo, né? Por isso que é tão importante reconhecer o que de fato impacta esses trabalhadores através de um diagnóstico bem realizado. Porque o que está impactando um trabalhador, muitas vezes, até de uma agência, de uma mesma instituição, pode não ser o mesmo fator de outro lugar geograficamente diferente, né? Então, Uhum, é bem importante entender que não há uma receita geral, mas uma boa base é partir de um diagnóstico apropriado, né, conduzido por profissionais que tenham experiência, né, e também educação.
Educação é um pilar super importante, então, o que é assédio, por exemplo, né? A gente falou muito sobre assédio, mas será que as pessoas sabem de fato o que é o assédio, né? Porque senão a gente corre o risco ainda de generalizar, né, para situações que isso nem se caracterizaria, né, do ponto de vista legal. Legal, Rodrigo. Até complementando, eu acho que dentro da NR1 a gente tem que utilizar o mecanismo, né, e o processo que está lá dentro da NR1. E o primeiro processo, que é a base da gestão, é você, efetivamente, você conseguir identificar esse fator de risco. Acho que está o primeiro desafio que vai se apresentar é justamente esse. Você saber o que é o fator de risco psicossocial e aonde ele se apresenta, né? Qual que é o setor que está, qual que é a equipe que está com fator de risco, qual que é se é algum líder, se é algum processo do trabalho que está presente ali. Então, esse é o primeiro momento, de você identificar o fator de risco psicossocial e entender como ele se apresenta. Porque a partir daí, quando você já sabe claramente, né, eu já identifiquei, eu sei que está presente, eu vou verificar se está impactando individualmente, se é uma questão organizacional, né, qual que é a dimensão desse fator de risco, porque você vai precisar depois estabelecer um nível de risco para ele, né? Vai falar se o nível de risco está alto, médio. Isso a NR1 ela tem prescrições normativas que falam de analisar a severidade, de analisar a probabilidade desse fator de risco. Então a gente tem que tentar trazer a técnica normativa, né, que foi colocada no NR1 para a realidade. E depois de você estabelecer que ele existe e o risco ocupacional, que nível que ele está, você vai conseguir traçar a medida de prevenção, né? O que fazer, quais as medidas necessárias para você diminuir, reduzir, e lógico, o objetivo é sempre eliminar aquele fator de risco, né? E aí um bom plano de ação, um plano de ação que interaja com toda a organização, e a dependência e a obrigatoriedade da alta administração, sabe, Júlia? É importante que aquilo venha de cima para baixo, né? Uma conscientização geral da empresa, aplicação geral da empresa. Então, isso é muito importante. E aí eu destaco também a integração. A gente tem a NR1, tem a NR7, que é uma norma de saúde ocupacional, tem a NR17 de ergonomia. Então, a gente fala muito do NR1, mas a gente sempre tem que se preocupar da integração das normas, né? Então, eu fiz uma gestão de risco ocupacional, eu tenho que olhar agora para a saúde ocupacional. Então, eu vou olhar para a NR7, para a área da medicina ocupacional, para fazer uma avaliação do trabalhador na sua saúde ocupacional, e, ao mesmo tempo, fazer a integração com a ergonomia, avaliar a questão da organização do trabalho, a questão do mobiliário, né? Porque esse mundo do trabalho, né, esse cenário do trabalho tem vários aspectos. Às vezes é uma questão de você estar num ambiente que está muito, muito frio, muito calor, né? Isso impacta no nosso dia a dia. Então, você tem que olhar como um todo. E o psicossocial se encaixa dentro desse cenário. É mais uma situação onde você vai ter que avaliar para melhorar esse desempenho e segurança do trabalho. Acho que esse é o grande mote aí da nova norma. Eu gostaria de complementar, Júlia, dizendo Claro, fica à que vontade. uma dúvida comum, né, que surge é como essa avaliação deve ser realizada, quem deve realizar, e eu acho que é muito importante, né, deixar nítido, claro aqui, que esse é um trabalho complexo e que requer um saber multidisciplinar. Então, assim, a psicologia organizacional e do trabalho, ela é uma área da psicologia que intervém em fatores humanos justamente no ambiente profissional. Existe a ergonomia, a medicina do trabalho, a engenharia, então são todas áreas que vão atuar de maneira complementar e nunca isolada, especialmente no setor financeiro, que as pessoas são impactadas também pela questão cognitiva, né? O trabalho em plataformas omnichannel, cargas cognitivas importantes, né? Isso é importante que essa identificação também seja feita, por exemplo, usando testes psicológicos, né, para avaliar o impacto disso. Então, é muito importante entender a complexidade. As pessoas estão muito na ansiedade de descobrir um instrumento, de sair aplicando, e a gente precisa entender que é um trabalho denso e técnico que é requerido, tá? Perfeito.
E pensando, falamos agora, né, de algumas medidas que podem ser implementadas, vocês trouxeram aí alguns exemplos, mas pensando nas infrações, né, Rodrigo, aí na sua atuação como auditor do Ministério do Trabalho, quais são as possíveis infrações previstas, né, para quem descumpri-la, e atualmente quais são as mais observadas, as mais comuns? Ah, legal, Julia. A gente tem, assim, dentro desse cenário de gestão de risco ocupacional, a infração ela está dentro da NR1, que é o item 1.5 da NR1, que é gerenciamento de risco ocupacional, e ali você tem uma gama de infrações possíveis, que vão desde você deixar de identificar esse perigo, né, você não reconhece que ele está dentro da sua empresa, isso já é uma infração, que é a base ali, você não tá fazendo uma boa identificação de perigos ocupacionais, e até erros que são cometidos na avaliação do risco. Então, você identifica um fator de risco psicossocial e você gradua ele errado, né? E aí ele está com nível de risco baixo, que na verdade é o nível de risco elevado. Então, são infrações que são muito comuns, né? E o plano de ação, Júlia, por incrível que pareça, né? O plano de ação do PGR é o item hoje mais autuado da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Hum, Então, o plano de ação, as pessoas confundem com cronograma, né? Ah, deixa eu fazer um cronograma para colocar, eu faço aqui em agosto, faço aqui em julho. Mas, na verdade, o que a norma prescreve de plano de ação é o que fazer, como fazer, quando vai ser realizado. E a pergunta mais importante, né? Por que eu estou fazendo essa ação? Então, o plano de ação hoje, se a gente for fazer um histórico assim, das autuações do Ministério do Trabalho, é o item mais autuado, porque as empresas elas esquecem que esse plano de ação ele tem que ter toda a lógica e faz parte de um processo. Eu tomo uma ação de prevenção porque eu tenho um perigo identificado, porque o risco está alto ou médio, baixo, e eu tomo essa ação nesse sentido. Então, o plano de ação é um item muito autuado, e outra autuação muito comum que a auditoria encontra é deixar de identificar perigos, né? Às vezes, aquela situação é tão rotineira na empresa que não se enxerga aquilo como um perigo. Isso é uma infração, isso é uma irregularidade. Então, você tem que ter clareza que aquele perigo ele está presente, é uma fonte de potencial de causar lesão ou agravo ao trabalhador, então eu tenho que reconhecer, identificar aquele perigo e gerenciar. Isso é o que está na norma. Então, eu destaco essas duas autuações: falhas no plano de ação e falhas na identificação do perigo, que compromete aí todo o gerenciamento de risco ocupacional da empresa. Acho que esses dois eu destaco como prioridade aí, que são os mais autuados hoje na auditoria. entendi. Ana, você concorda, né? Você como diretora e fundadora da Bitouch, que é uma empresa especializada em gestão psicossocial no trabalho, você concorda com o Rodrigo? Tem algum complemento? Não, concordo, com certeza, e é por isso que eu insisto, assim, que, especialmente vendo esse movimento agora que tem sido gerado, o burburinho todo causado pela ampliação da norma, o que eu mais vejo é as pessoas, né, querendo aí uma receita, né? Então, eu acho que mais do que uma receita é entender que esse é um trabalho técnico, como é feito para análise de qualquer outro risco. E veja, né, num primeiro momento, logo depois da pandemia, em que os afastamentos por motivo de saúde mental começaram a ser observados pelas empresas, as primeiras medidas que foram tomadas foram contratar marketplace de psicólogos, oferecer terapia para todo mundo, mas pouco se olhou para dentro de casa, né? No sentido assim, do que eu posso melhorar no ambiente de trabalho ou no design desse trabalho, para melhorar a eficiência operacional, reduzir erros, né? Então a gente sabe que o setor financeiro ele requer essa atenção, né? Ele requer esse desempenho cognitivo assim muito afiado para que não haja erros operacionais. Então tudo isso precisa ser considerado nessa análise. Então, eu concordo, admiro muito aí o trabalho que o Rodrigo tem feito, especialmente no sentido de educar as pessoas, porque assim, a gente não precisa odiar a norma regulamentadora, né? A gente tem que entender que isso é um avanço cultural, no momento que a gente está criando diretrizes e uma forma estruturada de Uhum. avaliar se existe risco ocupacional que pode afetar a saúde mental daquele trabalhador.
tá? Se existem perigos naquele ambiente de trabalho que podem se tornar riscos, né? Essa é o mais correto. Perfeito. Bom, agora nós abriremos aí algumas perguntas que foram enviado no chat. A gente costuma disponibilizar uns 15 minutos finais, mas o chat está bem movimentado, acho que vai complementar de uma forma bem bacana aqui o nosso encontro. Então, a primeira pergunta seria da Fabiane. Quais as principais dificuldades que as instituições financeiras podem enfrentar ao tentar implementar as mudanças que são exigidas pela NR1? E como elas podem superá-las de forma orgânica e prática? Você Fiquem à começa, Ana? vontade. Posso começar só reforçando aquilo que eu tinha dito. Eu acho que é um setor muito orientado para o desempenho operacional e talvez essa lógica, né, da saúde mental, ela não seja tão internalizada ainda, né? Parece que é algo que é secundário, né? Então, eu acho que o que precisa é uma grande mudança cultural mesmo para o setor, né, que entenda que isso traz resultados financeiros para a companhia também, né? Então é o contrário, quem acha que vai ter prejuízo investindo nesse tipo de ação, precisa entender que, na verdade, está protegendo, está criando anticorpos e blindando os seus times, né, de afastamentos, de adoecimento, e que é uma medida realmente aí necessária para garantir a sustentabilidade dos negócios. Eu queria Perfeito. reforçar, Júlia, a questão para você tomar essa decisão, né, de identificar esse fator de risco psicossocial, tem que ser um ambiente com muita transparência, né, com um ambiente onde você consiga ter muita tranquilidade em abordar o tema e trazer essa conversa com o trabalhador. Eu falo que uma conversa que é a base de você identificar esse perigo, né, você conversar com o trabalhador, porque a partir dessa conversa, dessa entrevista, desse diálogo com o trabalhador, você vai perceber ali aonde estão os fatores de risco psicossocial. E muitas vezes há um temor, né, do trabalhador em falar, em se comunicar, porque ele pode pensar que se eu falar isso aqui, eu vou ter uma repercussão no meu trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu falo é que a empresa tem que ter total liberdade e transparência para que ele consiga refletir ali o seu dia a dia, né, a sua organização do trabalho. Eu acho que essa é a grande dificuldade que vai se enfrentar nesse momento, de você ter esse diálogo com o trabalhador e ele consiga efetivamente trazer para a gestão do risco ocupacional aquela fonte onde há um potencial aí do psicossocial. Você pode usar vários instrumentos, várias ferramentas, mas se não tiver esse ambiente de trabalho que seja receptivo, né, para você poder falar, para você poder dialogar, realmente acho que é o grande desafio inicial desse processo, que é um processo que não é fácil, ele não é fácil você gerenciar isso é bem objetivo, né? Mas que é necessário, é um processo necessário que a gente entende que é melhoria de desempenho contínua, né? Você está num patamar hoje, você vai melhorar no mês seguinte, no semestre seguinte, no ano seguinte. Isso é um processo contínuo de melhoria mesmo. Eu acho que o Ótimo. grande desafio é deixar de ver como um checklist regulatório e transformar isso numa mudança real. E a dica que eu dou, né, como sensibilizar os mais altos níveis hierárquicos, né, é trazendo esses números de impacto, né, mostrando o quanto que isso pode repercutir negativamente, né, no desempenho da empresa e também na vida dos trabalhadores, né? Perfeito. Bom, a Valéria, ela tem uma pergunta a respeito do diagnóstico. Então, ela fala: o diagnóstico é baseado em quais ferramentas, por qual profissional e quanto tempo essa etapa costuma levar? É. Como eu costumo dizer, né, assim, eu resisto muito em indicar ferramentas, né? Hoje eu trabalho com uma ferramenta que é um software que faz esse rastreio de maneira digital. No mundo, né, se utilizam diversas ferramentas e a tendência que a gente tem visto são as pessoas quererem adaptar ao contexto brasileiro algo que não foi feito para a nossa realidade. Então, são muitas vezes ferramentas como o CopySoc, que é uma ferramenta super acadêmica,
que muitas vezes o trabalhador pode nem compreender o que aquilo quer dizer. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é que vocês busquem profissionais que tenham experiência nesse âmbito, distinguam aqueles especialistas que surgiram da noite para o dia com a ampliação da norma regulamentadora, peçam para ver essas experiências. Então, isso é o mais importante do que saber qual o checklist vai usar, né? Então, eu acho que é buscar um assessoramento técnico mesmo nessa área. Eu enfatizei aqui o quanto que a psicologia organizacional e do trabalho, ela já tem literatura nessa área, então busquem essas referências também para aumentarem o conhecimento nesse âmbito, né? Só queria Perfeito. fazer uma breve comentário, Júlia, porque assim, a Valéria falou de diagnóstico, né? Quando você usa a palavra diagnóstico, dá a entender que você quer achar um doente, né? Que você, tem que encontrar doença. Na verdade, a normatização da NR1, ela estabelece a etapa de você identificar um perigo, né? Essa é a etapa que nós estamos falando da NR1, Um que você tem que identificar. mapeamento. Isso, é um mapeamento onde você vai identificar a existência daquela fonte com potencial de causar lesão. Não quer dizer que ela já causou a lesão, né? Ela, Aham. ela, ela tem um potencial ali. Então, essa fase de identificar o perigo é que ela é fundamental, né? De você Uhum. saber se está presente aquele fator de risco psicossocial na empresa e, a partir daí, para que grupo de trabalhador que está exposto, se é individual, se é setorial. Então, esta ferramenta de você identificar o perigo, você tem diversas formas, né? Tem diversos questionários, e é como a Ana comentou, né? Às vezes você quer achar um questionário, eu quero usar esse, mas na verdade você tem que adaptar a sua forma de identificar o perigo à sua realidade, né? Uhum. Eu faço auditoria em setor de frigoríficos, setores dos mais diversos. Cada setor tem a sua peculiaridade, tem seu modo de trabalho, então você tem que fazer uma adaptação para conseguir trazer informação precisa daquela identificação do perigo do fator de risco psicossocial. Eu acho que a grande chave é aí, você olhar para a sua organização, saber como que é a cultura dela, como você vai conseguir fazer essa percepção, esse mapeamento de uma maneira adequada e transparente. Eu gostaria de complementar dizendo que já existem muitas fontes de dados nas empresas que muitas vezes não são utilizados. Então, assim, lembrar, por exemplo, dos exames periódicos, eu pessoalmente advogo a favor de uma abordagem que seja populacional para identificar padrões que podem ser epidemiológicos, ou seja, podem existir um padrão relacionado a um grupo de trabalhadores expostos a determinada condição, mas também existe aquelas situações individuais que a gente não pode esquecer. Então, um trabalhador que está passando por um luto, um trabalhador que está passando por uma questão de ordem pessoal, isso não é obrigação da empresa, né, da conta, não é ela que vai gerir a fonte nesse caso, mas ele também pode impactar o ambiente de trabalho em virtude disso. Então, o grande desafio é criar a rastreabilidade do fator humano, né? Porque quanto mais pontos de contato a empresa tiver com esse trabalhador, mais ela consegue distinguir se é uma fonte relacionada ao trabalho ou se é uma fonte individual, se é uma fonte que está relacionada à vida dessa pessoa. Então, Uhum. essa é uma dúvida comum, né? Quando que vai ser acidente de trabalho? Quando que não vai ser considerado? Porque para se constituir o nexo sem ter essa rastreabilidade, fica muito mais difícil. Uhum. Então, quanto mais dados essa empresa acompanhar de maneira organizada, ordenada, né, e com intenção, ela está sabendo porque ela está usando aquele indicador, mais ela vai ter condição de discernir e mitigar, controlar possíveis fontes de risco. Uhum. Até aproveitando que você mencionou a questão de acidente de trabalho, Ana, a Antônia, ela pergunta, Ana ou o Rodrigo pode ajudar, como fica a questão da CAT, quando deverá ser aberta? A comunicação do acidente de trabalho, né, a CAT, é uma obrigação, né, pela Lei 8.213.
quando o médico do trabalho identificar que existe realmente um agravo, uma lesão ao trabalhador, né? Isso tanto um acidente típico como uma doença ocupacional. Então, aí sim, né, esse diagnóstico, que aí a palavra é correta mesmo, diagnóstico da área médica, né, que vai evidenciar, está ocorrendo uma lesão ou agravo ao trabalhador, e ela é decorrente do trabalho, e aí ela vai fazer a emissão dessa respectiva CAT, né? E aí o médico, a partir desse diagnóstico, vai seguir aí a rotina prevista na Previdência Social, que aí tem toda a plataforma para você fazer aí a emissão da CAT. Então é justamente isso, é avaliar se essa lesão ou agravo tem essa correlação ao trabalho, né? E a partir daí fazer o correto enquadramento médico dessa situação para abrir a CAT mesmo, Júlio. Então, é uma avaliação médica que vai detectar essa situação. E nesse momento pode ser necessário um exame complementar que é feito pelo psicólogo. Então, o psicólogo ele pode usar testes psicológicos, né? Vocês têm que exigir que sejam testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Que vão ajudar também a determinar, né, essa condição. Então, é um médico que vai emitir, ele que faz, né, o documento, mas o psicólogo pode atuar também contribuindo aí nessa avaliação complementar. Ótimo. A Laís pergunta: qual ferramenta deve se usar para graduar o risco ocupacional psicossocial? O que a gente tem visto é a utilização, o Rodrigo pode também falar que ele audita, então é interessante, mas assim, é bem importante que se escolha uma matriz de risco, né? Ali na NR1 traz essa determinação de avaliar severidade, probabilidade, né? Então, existem ferramentas aí que são reconhecidas para essa finalidade. Claro que é preciso ter o conhecimento técnico para fazer essa gradação que o Rodrigo falou, né? Uhum. Justamente, só tomei uma aguinha aqui, mas esse processo de avaliar o risco ocupacional, né, que está previsto na NR1, essa combinação, como a Ana comentou, de probabilidade e severidade, né? A NR1, ela não estabeleceu, não determinou qual que é a ferramenta, isso é uma escolha da organização, ela vai escolher a melhor ferramenta que se adapta à realidade dela. E a recomendação que eu faço a gente tem uma norma brasileira, a BNT, NBR ISO 31010, que ela tem uma série de ferramentas de avaliação de risco ocupacional, né? E a mais utilizada, Júlia, é justamente a que a Ana comentou, que é a matriz de risco, né? A matriz de risco é a ferramenta mais utilizada, que combina probabilidade, severidade, né? Você monta uma matriz para identificar o nível de risco de cada fator de risco. Mas tem outras, né? Tem índice de risco, tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, que tem essa função de... Qual que é a função? É pegar um perigo, avaliar severidade, probabilidade e transformar no nível de risco. Essa ferramenta que faz isso. Então, pode ser matriz de risco, pode ser índice de risco, pode ser... Aí tem uma série de siglas, né? RASOP, FEMEA, né? Várias técnicas que existem na literatura para você fazer essa transformação. O importante é você ter o conteúdo técnico adequado, né? E justificar qual que é a ferramenta que você escolheu. Ótimo. E a Andréa, Rodrigo, pergunta como ocorrerá a fiscalização. Acho que você é uma ótima pessoa para responder isso. Joia. André, a fiscalização ela vai ocorrer da mesma forma como vem ocorrendo naturalmente. A gente trabalha por projetos de fiscalização, né? Nós temos diversos projetos de fiscalização em todo o Brasil, e cada projeto tem o seu tema de fiscalização, né? Então, a gente faz muito projeto voltado para a prevenção de acidentes e doenças, né? Então, é um grande projeto que nós temos no Brasil como um todo. O que nós fazemos nesse projeto, né? Como é que fiscaliza isso? A gente vai a campo, né? Vamos nas empresas, começar uma auditoria fiscal, e fazemos aí a inspeção física, começa por ali, né? Então a gente vai entrevistar o trabalhador, vai conversar com os empregadores, vai entender ali a organização do trabalho, o ambiente do trabalho, como que ele se reflete, né? É o primeiro passo da auditoria, essa inspeção de campo, inspeção física do ambiente de trabalho. E você tendo esse cenário já auditado, o que nós fazemos posteriormente? A gente vai avaliar a documentação da empresa. Então a gente vai verificar o PGR da empresa, vai verificar o PCMSO da empresa e avaliar se essa documentação está refletindo a realidade que o auditor fiscal do trabalho encontrou na sua inspeção física. Então, é um processo complexo, né? Não é fácil fazer esse tipo de auditoria, porque ele tem que ter esse cenário todo mapeado, né, nesse processo de campo. E
consequentemente, a empresa tem que refletir isso na sua documentação, né? Então, a gente faz análise documental e análise de campo também. Perfeito. Bom, Ana, acho que essa pergunta faz sentido a gente direcionar para você. A Gabriela pergunta: como a gestão de riscos psicossociais podem ser integradas de forma eficiente nas rotinas diárias dos colaboradores, sem que isso sobrecarregue as equipes ou pareça uma obrigação? É justamente trabalhando no sentido de buscar essa naturalidade, não a obrigatoriedade, né? Então, é muito importante que as lideranças estejam atentas para identificar esses sinais de sobrecarga antecipadamente. Então, é totalmente diferente quando há uma preocupação genuína nesse sentido, né? Vão ter Uhum, aquelas empresas que vão fazer só para cumprir ali a obrigatoriedade legal, só que não é o que a gente deseja. Então, assim, podem usar ferramentas digitais, né, espaços de escuta desses trabalhadores. Então, tem um padrão. Inclusive, eu estou trabalhando num grupo da BNT que está traduzindo a família ISO para o Brasil, né, que é a ISO 45003. Então, ali tem uma série de ações recomendadas de maneira bastante estruturada para quem deseja aí um padrão para seguir, né? Então, se para aqueles que estão buscando uma ferramenta, eu sugiro que busquem a ISO 45003 para terem essa noção um pouco mais ampliada do quanto que tem uma série de ações que são requeridas, né? Então, realmente não tratar somente como uma obrigatoriedade, né? Tratar com desenvolvimento dessas pessoas, oferecer capacitações. Então, agora a gente teve uma experiência recente num grande banco público, né? Que a gente está formando brigadas de primeiros socorros psicológicos, né? Que são multiplicadores de conhecimento que vão ajudar não a atuarem como psicólogos ou psiquiatras, mas eles estão sendo formados para identificarem um colega que pode estar com algum tipo de situação que envolva uma questão de saúde mental e ajudar esse trabalhador a conectar um serviço. Muitas vezes quem mais precisa não utiliza, não busca ajuda. Então, a uhum, gente também deve falar que tudo isso é importante para que haja a redução do estigma associado às questões de saúde mental. uhum, Então, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, não é novo, né? As questões de saúde mental, elas sempre existiram, provavelmente mascaradas por doenças ocupacionais de outras naturezas, né? Então, as pessoas reclamavam de lombalgia, mas será que não era uma depressão, uma ansiedade, né? Então, na verdade, o que a gente está passando nesse momento é por uma grande conscientização que vai ajudar com que muitas pessoas não tenham que esperar um motor superaquecer ou fundir até, né? Mas que busquem a manutenção do seu motor antes que ele passe por um superaquecimento ou tenha necessidade aí de algo mais é, crítico, assim, uma intervenção mais crítica, né? perfeito. Ah, o Darley Ramalho tem uma pergunta de ordem prática. Será necessário inserir o risco psicossocial no ASO? O Darley já está no final do processo ali, né, Darley? Assim, Júlio, como é que funciona isso, né? A gente tem que ir por etapas, né? Então, a primeira etapa é tratar dentro do PGR. Então, a primeira etapa que a empresa tem que tomar é, efetivamente, você identificar o fator de risco psicossocial, Uhum, avaliar o risco e fazer um plano de ação. Então, essa etapa é primordial e ela é necessária para a etapa seguinte. Que aí a etapa seguinte é pegar esse PGR, se ele estiver lá identificado o fator de risco psicossocial, com seu nível de risco, seu plano de ação, ele vai servir de base para o PCMSO, né? O PCMSO, que é a NR7, ele utiliza como referência o PGR. Bom, aí o que vai acontecer no PCMSO? O médico do trabalho, ele vai analisar esse PGR e vai trazer ali, isso está até na previsão da NR7,
ele vai levar para o ASO, né, a informação que vai constar no ASO é o quê? O perigo, é o fator de risco, que está identificado e classificado no PGR, que vai necessitar de um controle médico que vai estar previsto no PCMSO. Então, é o médico do trabalho que vai fazer essa determinação. Ele vai, primeira coisa, está no PGR? Está. Eu necessito de controle médico? Necessito. Aí sim, eu vou colocar ele no ASO. Tá? Então, tem toda uma sequência lógica da aplicação para chegar lá no ASO, que é o último documento de um periódico, de um retorno de função, que aí o médico vai emitir, né? Tem essas etapas anteriores que têm que ser seguidas. Então, a resposta vai depender. A resposta depende das ações anteriores, tá, Júlio? Perfeito. A Adriana pergunta: gostaria de ouvir um pouco a respeito das empresas que possuem grande parte dos colaboradores atuando em home office, algo que torna o mapeamento e gerenciamento de riscos mais difícil. O home office, né, a gente, assim, tecnicamente a gente chama de home office, chama de teletrabalho, né? Na CLT, o que consta lá é o teletrabalho, que é uma prática que foi muito disseminada, né, na questão quando veio a pandemia, e a gente percebe que há um trabalho híbrido hoje, né, um pouco presencial, um pouco com teletrabalho, isso é um cenário que está muito comum nas empresas atualmente, né, esse trabalho híbrido, e o teletrabalho, o home office, ele traz desafios ainda maiores para a organização, porque é aquele momento que o trabalhador está na sua residência, né, dentro do seu ambiente residencial, mas realizando uma tarefa laboral, né? Então a empresa ela tem que encontrar o caminho para fazer essa identificação daquele perigo ali, isso dos mais diversos. A gente fala do psicossocial, mas a gente tem que falar também da ergonomia física, né, da cadeira, da mesa, do nosso fone de ouvido, né, do volume do fone de ouvido que a gente está utilizando nas nossas reuniões, e também o trabalho ali, você saber identificar o fator de risco psicossocial nesse teletrabalho, né? E aí você tem várias ferramentas, né? Hoje você pode utilizar um app, um aplicativo, né, para trazer essa informação para a empresa, a partir do trabalhador, trazendo essas informações. É que eu sempre falo assim, Júlia, a melhor é a conversa, é o diálogo com o trabalhador. Acho que esse é o momento que você vai conseguir realmente efetivar e trazer essa informação para a gestão da empresa. De fato, o home office trouxe, né, esses impactos todos, e isso acaba sendo desafio para gerenciar as equipes e também para identificar quando alguém pode estar precisando de ajuda, né? Então, é preciso que haja essa intensificação, né, de um treinamento também para poder entender como detectar esses sinais precoces de que alguém pode estar precisando, então, reuniões um a um com mais periodicidade, né? Pausas programadas. Então, na União Europeia já tem emergido aí um fenômeno que é o direito à desconexão. Então, a gente sabe o quanto que as pessoas acabam tendo jornadas extenuantes e que impactam do ponto de vista cognitivo, porque a gente atualmente tem uma cultura que é always on. A gente não desliga nunca. Então, muitas vezes a gente mesmo não aprende a desconectar. Não é só o trabalho, né? O quanto que eu tô numa conexão ininterrupta e tô só de corpo presente na minha casa, não tô me conectando com a necessidade dos meus filhos, não tô interagindo no meu ambiente familiar. Antes da gente iniciar, a gente estava comentando assim, né? Qual é a válvula de escape que tu usa? O quanto que o esporte pode ser, né, uma alternativa importante, a conexão social, e tudo isso a gente foi perdendo também, né? Então é importante trazer esse olhar assim para o quanto o nosso estilo de vida favorece a saúde mental ou não também, né? E isso tudo vai ser incentivado, deve ser incentivado também pelo trabalho, né? Um chefe que não desliga nunca, fica trazendo demandas, mesmo depois do expediente, certamente isso acaba trazendo aí uma série de impactos negativos para a saúde mental das pessoas. Perfeito. Um ouvinte pergunta: como realizar esse mapeamento de risco em uma empresa pequena, sem expor as pessoas e garantir a segurança da informação? Sem dúvida, esse é um desafio importante, né? A gente sempre trabalha com anonimização, né? Então,
quando o número de pessoas é muito pequenininho, a gente acaba preferindo fazer entrevistas individuais, tá? E por isso que eu reforço a importância, tem muita gente que pergunta, né? Às vezes a empresa quer testar soluções caseiras, ela aplicar uma escala, só que a gente está lidando com dados sensíveis, né? Então, a importância de ter um auditor externo também é importante justamente para preservar o sigilo desses dados que vão ser muito sensíveis. Realmente, em Perfeito. pequenas empresas, Juliana, o desafio é maior ainda. Essa questão do anonimato, ela tem que ser sempre preconizada, porque você tem que declarar com transparência a informação ali dentro dessa dedicação do perigo, né? E a gente sabe que, às vezes, um setor da empresa tem 2 ou 3 trabalhadores e o diagnóstico está muito claro quem foi ali o demandante da situação, né? Realmente, a gente tem que ter é preciso avaliar isso, né? É preciso que isso traga para a gestão da empresa. E a NR17, a ergonomia, ela estabelece alguns mecanismos, né? Então, você tem uma avaliação ergonômica preliminar, uma AEP, você pode fazer uma avaliação quantitativa, qualitativa, uma mescla aí dessa avaliação preliminar, que é uma situação mais simples, né? Que você já consegue ali, de pronto, já estabelecer o fator de risco, já conseguir trazer a informação para a gestão do risco ocupacional. Então, tem várias alternativas, mas o cuidado essencial é justamente esse de aquele que está declarando o perigo não ser prejudicado nessa declaração. Acho que esse é o cuidado essencial que tem que ser tomado. Perfeito. Bom, pessoal, vamos para uma última pergunta aqui do Paulo. Como serão apontados no PGR esses riscos de forma objetiva? Rodrigo. Vamos lá, né? Paulo, o que deve ser feito? A gente tem que seguir, né? Dentro do PGR, nós temos 2 documentos importantes, né? Que é o inventário de risco ocupacional, né? Esse inventário de risco ocupacional, você vai declarar qual que é o perigo, então é o fator de risco psicossocial, nas suas mais diversas modalidades, né? Pode ser da cultura organizacional, pode ser relacionado à meta, a questão da atividade, a demanda de trabalho. Então, você vai determinar e vai destrinchar esse fator de risco psicossocial nessas várias espécies que são possíveis, vai declarar ali qual que é a fonte ou circunstância onde ele aparece, então é importante você declarar a fonte, e o grupo trabalhador que está exposto. Então, essa é a base ali do seu inventário de risco ocupacional. Aí, posteriormente, você vai avaliar a probabilidade, severidade, né, vai declarar qual é o nível de risco desse psicossocial, e já vai partir para o segundo documento do PGR, que é o plano de ação, né? E aí o plano de ação é um plano de ação que tem a medida de prevenção necessária para você controlar ou reduzir aquele perigo, tá? Então, é toda uma sequência documental que está previsto na NR1 de inventário, de plano de ação, que está mapeando ali e está trazendo a informação da gestão desse risco psicossocial, Julia. Perfeito. Bom, pessoal, o nosso Talks Gestão de Riscos Psicossociais está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Ana Carolina Poiker, diretora e fundadora da Bitouch. Ana, muito obrigada. Eu agradeço, eu acho que mais uma vez eu reforço aqui que a gente não deve odiar a NR1, vamos, né, lutar para que ela permaneça e se amplie. Eu gostei muito assim dessa perspectiva que o Rodrigo enfatizou e eu gostaria de deixar como mensagem aqui final, que é buscar a excelência também nesse âmbito, né, da melhoria contínua. Então, é muito além de aplicar uma escala, tem muita gente achando que aplicar a escala de sintomatologia psiquiátrica é o suficiente. Então, assim, não, porque daí a gente só está identificando quem está doente. A gente precisa prevenir o agravo, prevenir o adoecimento dos trabalhadores, e é essa mudança cultural que a gente espera. E muito obrigada por essa oportunidade para falar aí para, né, o setor financeiro, que é um setor tão importante para o nosso país. Gostaria de agradecer também ao Rodrigo Vaz, nosso auditor fiscal do trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Agradecemos a sua presença e participação também, Rodrigo. Júlia, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, né? Queria parabenizar a BBC por trazer esse tema ao setor financeiro. É um tema que requer aí conhecimento, base para ser tratado de uma forma muito clara e transparente. Eu agradeço. Parabéns aí a todos da BBC pelo evento. Muito obrigado.
Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal.